Marcelo Marquetin, coordeno o Centro de Gestão e Políticas Públicas. Fico muito feliz de encontrar com vocês aqui hoje para mais um evento dessa série que a gente está organizando com a coordenação do professor Carlos Mello, Café com Política. Hoje a gente vai discutir um tema, infelizmente, muito atual, presente aí nos debates ao longo do último mês e, enfim, se a gente ampliar muitos outros episódios que a gente precisa dar uma atenção devida, prevenção e resposta a desastres. A gente tem hoje 3 convidados para fazer parte dessa conversa. O professor Milton Selima, que é um parceiro antigo nosso aqui do CGPP. Temos a felicidade de ter uma aluna do CGPP, mestranda em Políticas Públicas, a Isabela, que também é consultora do ICLEI e pesquisa exatamente esse tema de resposta a emergências. E a gente tem a Luísa, também doutora em engenharia de produção, né, Luísa? E que é uma das participantes na elaboração de um plano nacional de resposta a desastres. Se eu falar alguma coisa que mereça correção, vocês me corrijam, por favor, à vontade. Mas que também está num processo de aproximação aqui com a escola para a gente ter uma atuação mais estruturada nessa temática, né, de um pensamento sistêmico para resposta a emergências, enfim, algo muito relevante. Então, por favor, Milton, Luiz, Isabela, obrigado pela presença. Passo a palavra, então, para o Melo, da condução. Boa noite a todos e todas. Vocês vão achar um pouco estranho, porque esse é o microfone que nós temos e nós precisamos usar o microfone, porque essa série de encontros ela tem o seguinte objetivo. A gente não... Ótimo que vocês estejam aqui, são muito bem-vindos, enfim, a participação é sempre muito boa, mas o objetivo dela é registrar um documento sobre vários assuntos, documentos que possam ser consultados, possam ser acessados facilmente pelo site do INSPER, do Centro de Gestão de Políticas Públicas. E como essa sala não comporta o microfone de bastão, então a gente vai ficar distribuindo esse negócio aqui, né, um tanto desconfortável, um tanto ridículo, talvez nem que é. Eu diria para vocês que talvez o tema até ajude, a prevenção de desastres. Enfim. Mas a gente ri para não chorar, porque o tema é muito sério. Não? Eu vou falar um pouquinho, depois a Isabela, mesmo eu se coloco, né? A Isabela, estudante disso, a Luísa já está atuando, embora a Isabela também já tenha uma atuação profissional, e nós importamos o Milton do Rio Grande do Sul, né? Porque os mais velhos aqui, né? Talvez se lembre, o Milton é o nosso repórter que testemunha popular da história. Eu acho que só nós 3 aqui entendemos a piada. Né? É um antigo programa, repórter testemunha popular da história. Tá? Então, o Milton teve lá. Daí, o Milton tem uma grande experiência também do setor público e sabe como as salsichas são feitas. Né? Bismarck dizia que se vive bem melhor quando não se sabe como as salsichas são feitas. Né? Esse tema, eu vou abrir uma pequena fala sobre ele, daí Isabela se coloca, a gente vai trocando aqui figurinhas, vocês vão participando. Mas vamos lá, quando você pensa em desastre, essa coisa, então a primeira coisa que você está pensando é em risco, sabe? Tem um pessoal do Corpo de Bombeiros aqui, são muito bem-vindos. Né? A gente está pensando em risco. Risco opera com uma coisa muito simples, que é a probabilidade. Não existe probabilidade zero. Né? Sempre há uma possibilidade de acontecer alguma coisa. Então, todo risco ele tem que ser estudado, né? Ele tem que ser pensado. A probabilidade é grande, é pequena, não interessa. O desastre maior, o mais improvável, pode acontecer. Então, é necessário estar preparado para hecatombes, para problemas desse tipo. Sempre. E, uma vez que o desastre acontece, você tem a segunda questão do risco, que são as consequências do desastre. E também é necessário estar preparado para as consequências. É necessário ter um plano de ação. E esse plano de ação ele vai variar, no meu entendimento, no meio a respeito disso, ele vai variar de acordo com as consequências. Então, não basta você ter um plano de ação. Você tem que ter um plano de ação básico, você tem que ter um plano de ação no limite. Pois bem, me parece que nada disso foi considerado no caso do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, foi um desastre de proporções
fantásticas, mas veja, que não era improvável. Já aconteceu em 1941. Tanto que foram construídas comportas ali para segurar, para mitigar os danos. Mas as comportas simplesmente não funcionaram, ou funcionaram só parcialmente. As cenas são terríveis quando você vê o Estado, aquele Estado, largado. Aliás, o povo do Rio Grande do Sul, eu conheço, tenho vários amigos gaúchos, que dizem que a vida toda lutaram para tirar aquilo dali, tirar aquele muro dali. Mas ele não estava ali à toa. Então, me parece que não houve, por parte do Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, eu falo de município, de Estado, município e União, não houve essa preparação para o risco, não é? Essa consideração do risco. E quando veio o desastre, o que se constatou que também não havia uma organização para agir. O Estado, municípios e a União agindo como foi possível, né? E sempre de uma forma trabalhada, no primeiro momento, no momento de barata boa, a sociedade civil tentando fazer alguma coisa. E depois as coisas foram se ajustando, né? Porque sempre se ajustam, no final das contas, e se ajustam mal. Mas me parece ficar patente nessa história toda o nosso despreparo para essas questões. Não é à toa que o Rio Grande do Sul e a própria terra do Milton viveu há alguns anos, infelizmente, um grande desastre, que é a Boate Kiss. Eu acho que há uma conversa entre os dois. Porque é claro que havia um risco, é claro que ali havia uma probabilidade de ter um grande desastre. E houve, inclusive, um número de mortes maior do que essa catástrofe climática. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que o Estado brasileiro é muito, muito delicado, o que eu vou dizer aqui. Um desastre, custou vidas, custou milhões, um drama muito grande. Então, dizer que isso é uma oportunidade pode soar de uma forma cínica, não é a minha intenção. Mas, de fato, parece que ali se colocou uma oportunidade de colocar a questão em cima da mesa. O que me parece, acompanhando a distância, me parece que o Estado brasileiro, a União, até tentou agir. O presidente da República esteve lá com o presidente da Câmara, do Senado, vice-presidente do STF, deslocou vários recursos, equipamentos, enfim, o Exército teve um papel importante, mas eu tenho aqui para mim que, do ponto de vista político, se perdeu a oportunidade de ir com a rede nacional de televisão e politizar a questão. Então, trazer para o debate político a questão da sustentabilidade, a questão do papel de cada um na prevenção de acidentes desse tipo. Então, se destina muitos milhões de reais para mitigar o problema, o que está correto, mas eu tenho a impressão que nós perdemos a oportunidade de transformar isso numa questão central da sociedade brasileira e transformar isso numa bandeira fundamental para reorganizar não só o Rio Grande do Sul, mas todos os estados da União, todos os municípios, e transformar isso numa questão da nacionalidade. Um projeto político, inclusive, agregador, que também é um motivo, também seria uma oportunidade para o Brasil do Sul. E nós não tivemos isso do ponto de vista político, e aí é a minha praia. Eu acho que perdemos uma ocasião fantástica, magnífica para fazer alguma coisa. Mas, enfim, dizem que o hino do sociólogo é uma música do Kid Abelha, que fala assim: eu sei de tudo um pouco e quase tudo mal. Né? Mas o pessoal que está aqui sabe desse assunto bastante e sabe muito bem. Então, vamos ouvir a Isabela Luiz e Milton e depois a gente abre para o diálogo. Vou pedir para vocês serem sintéticos, até para que as pessoas fiquem querendo saber mais do que vocês me falaram. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou Isabela Barbosa, aluna aqui do MPP. Eu queria começar falando que desastres não são naturais. Desastres são fenômenos sociais, resultado da interação entre risco e vulnerabilidade. Então, o fenômeno da natureza, ele só vai adquirir uma condição de risco se ele ocorrer em um espaço ocupado por uma comunidade que é vulnerável a esse fenômeno natural. Então, um exemplo, para exemplificar, pode chover a mesma quantidade numa cidade, vamos dizer, uma região, e um bairro que tem infraestrutura, drenagem urbana, etc., não acontecer nada, mas o bairro ao lado, onde tem pessoas morando na encosta do morro ou próximo ao rio, aconteceu um desastre. Isso leva a uma conclusão
muito importante de que para reduzir risco de desastres, a gente precisa reduzir vulnerabilidades. E aí, nesse contexto atual, né, do Rio Grande do Sul, onde a gente tem 96% das cidades atingidas, eu queria propor 3 pontos de reflexão de políticas públicas que a gente pode pensar, considerando que, na minha opinião, quando a gente pensa em política pública para a gestão de risco de desastre, a gente acaba pensando nela de uma forma transversal no ciclo de desastre. Tanto para o momento de prevenção e mitigação, para a parte de preparação, na hora de resposta e recuperação. Elas acabam sendo transversais desse ciclo. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é o de mapeamento de área de risco e monitoramento. Então, o primeiro passo é identificar quem é a população vulnerável. Identificar quem são essas pessoas, onde elas moram, quais seriam as rotas de evacuação, os locais de abrigo para essas pessoas estarem. E o monitoramento no sentido de estações pluviométricas, o quanto está chovendo, para eu ter que avisar essas pessoas, o sistema de alerta para avisar, né, se essas pessoas para elas saírem das casas. E aí eu queria até vou trazer aqui uma colinha do levantamento que eu fiz, com base na pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, a MUNIC de 2020, onde 58% dos municípios gaúchos não têm mapeamento de área de risco para inundação. E 97% não têm mapeamento de área de risco para deslizamento de terra. Quando a gente fala sistema de alerta, 90% dos municípios gaúchos não têm sistema de alerta para inundação e 97% não têm para deslizamento de terra. Então, a gente está falando de um contexto onde esses instrumentos não existem. O segundo ponto que eu quero trazer é a questão do fortalecimento das instituições, considerando também os 3 níveis de governo. Então, a nível federal, nós temos o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento. Temos também o Serviço Geológico Brasileiro, que faz um papel de monitoramento dos dados, de alerta aos municípios, mas com uma equipe muito pequena e reduzida para dar capilaridade do assunto num país do tamanho do Brasil. A nível de Estado, é importante pensar na responsabilidade também, porque o desastre ele não reconhece a fronteira do município. Então, um exemplo do desastre agora do Rio Grande do Sul é que o município de Imbé ele não foi atingido diretamente pelas chuvas, mas é um município de 23 mil habitantes que recebeu 5 mil pessoas. Mesmo assim, ele declarou estado de calamidade pública. E por isso que os estados têm que pensar nessa questão do monitoramento, do mapeamento da área de risco e também das salas de situação, para que isso possa ser, vamos dizer, gerenciado a um nível regional. E a nível de município, eu queria focar, sabendo que existem outras instituições, mas focar nas defesas civis, pela importância que é fortalecer a atuação não só na resposta ao desastre, mas na prevenção. E aí eu queria também usar aqui a minha colinha, no sentido de que os municípios gaúchos, apesar de 95% deles, na MUNIC de 2020 novamente, terem defesas civis, 82% deles, o coordenador não atua exclusivamente nessa função, 78% não tem viaturas e 59% não tem computador. Então, são estruturas esvaziadas e sem equipamentos para poder lidar com um desafio tão importante, tão relevante. E expandindo isso para um nível nacional, se a gente olhar o Diagnóstico Nacional de Necessidades e Capacidades Municipais de Defesa Civil, que foi feito pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, 59% das defesas civis que responderam possuem uma equipe de 1 ou 2 pessoas. Então, enfim, uma estrutura muito ínfima, vamos dizer, para o desafio que elas precisam enfrentar em todo esse ciclo de desastre. E aí, para finalizar a minha fala, eu queria falar novamente que para a gente reduzir o risco de desastre, a gente precisa reduzir vulnerabilidade e entender que essas políticas, elas são políticas habitacionais, políticas de infraestrutura, educacionais, elas são políticas de saúde. A gente está falando de uma transversalidade que é necessária para poder, de verdade, conseguir criar uma estrutura que seja capaz de lidar com um mundo que cada vez mais, segundo os cientistas, vamos ter eventos climáticos extremos. Bom, gente, meu nome é Luísa Cunha. Eu atualmente sou pós-doutorada, faço pós-doutorado na USP, mas sou também pesquisadora de um laboratório da PUC-Rio que está desenvolvendo, que está à frente do desenvolvimento do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, e também sou pesquisadora da Fiocruz. Então, eu tenho alguns papéis de pesquisa no meio disso tudo. Eu queria começar falando que é uma pena essa visão que você trouxe da gente perder a oportunidade de realmente transformar isso numa pauta maior.
Por que que eu digo isso? Porque esse não é o primeiro desastre, esse não vai ser o último desastre, e a cada desastre que acontece, essa pauta só aparece muito forte. A gente tem uma série de questões, inclusive midiáticas, com relação a isso, sobre doações, etc. E meses após cada um dos desastres, as coisas somem e a gente acaba não tendo a atenção que a gente efetivamente precisa para isso. Mas, assim, no contexto do Brasil, o primeiro decreto que a gente teve em proteção e defesa civil foi em 2005. Então, se a gente pensar, a gente percorreu um longo caminho num pequeno percurso, num pequeno espaço de tempo. Então, o primeiro decreto que a gente teve foi em 2005. A lei que hoje em dia é muito considerada foi em 2012, foi instituída em 2012, depois do desastre da região serrana do Rio de Janeiro. A nossa parte de leis, ela vem sempre acompanhada de um desastre. Então, a gente tem um desastre, e aí a gente aparece com uma lei depois desse desastre para tentar acompanhar o que aconteceu. E agora, em dezembro de 2023, a gente teve outra lei que altera um pouquinho essa de 2012. Mas, assim, eu acho importante falar que a primeira foi em 2005, então esse caminho está sendo percorrido pelo Brasil, né, por um curto espaço de tempo, e a gente tem feito muitos avanços. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele vem exatamente nessa tentativa não, eu acredito plenamente que ele vai ser um plano onde a gente vai conseguir começar a olhar mais para prevenção, mitigação e preparação, as 3 fases pré-desastre, que a Isabela mencionou, e deixar de focar tanto na resposta e recuperação. Então, trazendo dados também, que nem a Isabela falou, hoje em dia, se a gente olhar o painel do TCU, do Tribunal de Contas da União, o painel aberto, qualquer um pode entrar e ver, a gente consegue ver que 70% do orçamento da União vai para a resposta e recuperação, que muito pouco vai efetivamente para prevenção, mitigação e preparação, as 3 fases que antecedem o desastre. Então, a gente tem uma necessidade extrema de mudar isso. Porque o que acontece? Toda vez que a gente responde a um desastre, a gente fica sem recursos para se preparar para o próximo desastre. Então, a gente entra num ciclo de sempre estar respondendo e nunca se preparando. Enfim, acho que tem outras questões envolvidas aí também. A gente pode reconstruir pensando já de forma melhor, como se reconstruir já se prevenindo do próximo desastre. A gente tem que começar a ter um olhar um pouco mais amplo. E eu concordo com você, completamente transversal. A gente não pode falar de proteção e defesa civil sem falar do MCTI, que é onde a gente tem a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, sem falar do Ministério do Meio Ambiente, sem falar de educação, sem falar de, enfim, segurança, de tudo que está envolvido aí. Então, a gente tem realmente uma pauta extremamente transversal e que tem uma complexidade muito alta financeira envolvida por trás. Tudo bem. Queria começar agradecendo o convite do CGPP, do professor Mello. Prazer estar com vocês nessa mesa. Eu sou Milton Seligman, eu tenho muito mais idade que todos vocês aqui nessa sala. Esse é o que me caracteriza como uma experiência única. Embora não pareça. Embora não pareça, né? E eu vou contar para vocês 2 episódios para ilustrar um pouco a minha visão sobre esse assunto. Eu tenho uma experiência importante em governo, no Fernando Henrique. Eu ocupei o Ministério da Justiça, a presidência do INCRAS, secretário executivo do MIDIC, e depois eu fui para a iniciativa privada. Antes disso, eu tinha trabalhado muito em ONGs, tanto no Brasil como fora. Então, tenho também uma visão de terceiro setor. E depois trabalhei na iniciativa privada. Na iniciativa privada, trabalhei na Ambev. Trabalhei na Ambev por muitos anos, mais de 15 anos, até me aposentar. E na Ambev eu dirigi a área, o comitê, eu era vice-presidente de Relações Corporativas, responsáveis pela área de crise. Então, isso conversa um pouco com essa situação. Mas deixa eu contar 2 episódios pessoais para ilustrar. Vocês não sabem, mas o grande presente que a vida dá para a gente são os netos. Né? Vocês vão saber, se Deus quiser. E a minha neta nascia, minha nora é diplomata, eles moravam na Colômbia, e eu fui, em março de 20, para a Colômbia esperar o nascimento da Frida, minha neta, minha segunda neta. E 5 dias depois, ela nasceu, ótima, maravilhosa. 5 dias depois, a Colômbia fechou suas fronteiras por conta da pandemia do Covid. E nós ficamos, eu e minha mulher, 7 meses em Bogotá, porque não conseguia sair de lá, tinha como sair. E nesse período, eu li muito,
que era o que me restava, visitava as netas, a mais velha e a pequenina, e lia, né? E dei aula aqui no INSPER, inclusive teve curso, né? Dei aula nesse período. Foi o primeiro curso virtual que teve e tal, um aprendizado. E eu li A Peste, do Albert Camus, que eu recomendo fortemente para todo mundo. E tem um trecho da Peste onde ele diz assim: as calamidades e os flagelos são muito comuns. Tanto guerras quanto pestes acontecem com o mesmo número, com enorme frequência. E tem uma característica em comum: sempre nos pegam desprevenidos e sempre nos parecem uma surpresa. Andando bem para trás, minha mãe nasceu na Polônia, imigrou para o Brasil com 7 anos e foram morar em Porto Alegre. Isso era 1931. Em 1941, minha mãe tinha 17 anos e ela nos contou a vida toda os detalhes da enchente de 41. Que ela passeava de barco, eu achava idílico aquilo. Ela passeava de barco na Rua dos Andrades, para quem conhece Porto Alegre, também conhecido como Rua da Praia. Estranho, é uma rua no meio da cidade chamada Rua da Praia, mas ela virou praia em 1941. Não é estranho para Porto Alegre a ideia de que o Lago do Guaíba tem uma cota de inundação praticamente ao nível da rua. São menos de 3 metros a cota de inundação. Porto Alegre é a única cidade que vive ao lado de uma cota de inundação tão baixa assim? Não, né? Tem país que se chama Países Baixos, por sinal, né? The Netherlands, eles são abaixo da cota do mar. A cidade é abaixo. Quantas vezes nós vimos falar de inundação em Amsterdã, em Haia, em outras cidades? Poucas. Por quê? Porque desde os moinhos que a gente conhece da literatura, e quem já foi visitar pode ver, mas são históricos, até as modernas bombas de recalque simplesmente garantem que essas questões não acontecem. Essa garantia é o começo da conversa sobre a questão e gestão de calamidades. E essa questão, flagelo que veio no passado, está tendo agora e virá no futuro, garantidamente, em vários lugares, é o que nos desafia como sociedade, e o aparelho de Estado desafia na sua capacidade de formular políticas públicas que permitam conviver com essa situação. Então eu tomo essas duas falas de vocês, são perfeitas, para mostrar o tamanho do gap que nós temos entre a situação atual e o que é minimamente razoável de se esperar de um país na nossa dimensão, com a enorme diferença social que nós temos entre nós, porque eu voltei agora do Rio Grande do Sul, voltei antes de ontem. Não consegui ir a Porto Alegre nem a uma cidade do Vale do Taquari, fui visitar minha família, que é de Santa Maria, exatamente a cidade da Norte Kiss, porque agora tem um voo de Campinas para Santa Maria, então eu consegui chegar. Santa Maria é uma cidade que não foi afetada, porque não é uma cidade que tem rio, mas foi a cidade onde começou. Se vocês lembrarem bem, primeiras notícias era uma enorme tempestade em Santa Maria, nunca vista antes, em volume de água, e que destruiu os bairros de periferia, onde moram as pessoas mais pobres da cidade. Destruiu as aldeias indígenas, que tem poucas, mas que tem na região, foram destruídas, e todas as populações ribeirinhas dos arroios que tem pela região, que são pequenos, que não afetam em nada o centro da cidade, nem os bairros mais ricos, nem tampouco o campus da universidade. Sim, só para pegar as coisas mais evidentes de uma... Quer dizer, esses flagelos afetam, no caso brasileiro, o setor mais vulnerável. Você disse perfeitamente. Então, é disso que se trata. Quer dizer, como é que você enfrenta uma situação como essa, tendo, e aí você está fazendo o plano, e é exatamente sobre isso que nós estamos falando, como é que você monta um plano que tenha estudos que nos permitam identificar em cada uma das áreas os desafios que teremos nas hipóteses de flagelos que podem vir, que são, assim, impossível da gente dizer qual é o próximo que virá. Pode ser a água, pode ser o fogo, pode ser a peste. É qualquer coisa. E todas elas existem e ocorrem. E ocorreram há pouquíssimo tempo. Depois, como é que a gente atua durante
Quais são as responsabilidades durante? Como é que se exerce a liderança durante? Que é alguma coisa que também, do ponto de vista político, nós temos visto com preocupação, a existência de duplo poder na área. O pessoal da polícia que está aqui deve compreender muito bem. Quer dizer, quando você tem que atuar sobre uma área e aparece um duplo poder, isso é um desastre, porque a liderança nessa hora precisa ser clara e nítida, né? Uma unidade de comando, para que você possa atuar. E o que fazer depois, na recuperação daqueles desastres que não foram possíveis evitar, e simplesmente na recuperação de tantas e tantas coisas, entre elas relações pessoais, que seguramente ficam esgarçadas num momento como esse. Então, a liderança, eu com esse termino, para dizer que na calamidade, no flagelo, na crise, nada é mais importante do que a liderança e o papel que a liderança cumpre. E que não é e nem pode ser alguma coisa não treinada, não experimentada e simplesmente atuando e tentando inventar soluções nessa hora. Fique à vontade. Tem que abrir ali questões. Meu nome é Tatiane Mayumi, então normalmente o pessoal me chama de Mayumi porque tem a outra Tati aqui também na sala. Acho que eu queria colocar duas questões. A primeira é, pelo visto, então, a história em si, ela não ensina muito, né, para quem não quer aprender. Eu venho lá do ABC e o ABC, durante muitas décadas, ela sofreu com enchentes da Avenida dos Estados. Então, lá é uma região, por exemplo, que a gente tem a coordenação do consórcio e a cooperação também entre os municípios para você ter um centro de defesa civil coordenada, que ele faz um monitoramento das áreas de enchentes. E, apesar de eu queria poder dizer que isso foi uma coisa muito boa, mas em 2019 nós tivemos uma enchente terrível, assim, foi um período de chuva que também deu uma estragada assim nos municípios. Não foi nesse nível como foi no Rio Grande do Sul, mas eu acredito que pode ter ajudado, talvez, a evitar um pouco mais dessas questões. Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês veem esse papel, porque ele falou da questão de um líder, de uma liderança, e você precisaria ter uma estrutura de cooperação e que os municípios aceitem serem coordenados, entendeu? Queria, se vocês puderem, talvez, contar um pouco dessa situação, como que foi, talvez, eu não acompanhei, eu sei que teve o governador e tudo mais, ele esteve acompanhando, mas não me pareceu ter tanta coordenação até que a tragédia estivesse chegado em Porto Alegre, enfim. Tem mais alguém? Obrigado então, por apresentarem, né, começar o debate. Eu sou Marcelo, sou do PG 5/6 e hoje é analista de políticas públicas da Fundação Maria Cecília Souza Vidigal. Então, sou um curioso do tema, não conheço muito, mas me interessa bastante quando vocês falam dessa relação com as vulnerabilidades, e aí, puxando para o meu lado, né, para a nossa causa, em relação à primeira infância e às famílias em situação de vulnerabilidade. Sou curioso também com a nossa prevenção, se você puder falar qual que é a atuação então, da Defesa Civil em relação à prevenção, o que a gente tem hoje em relação à prevenção. Mais uma para a gente fechar esse primeiro ciclo. Só outra parte do mesmo ano, da Mayumi. A gente tem várias caixinhas, né, que eu e a Bíblia, a gente está um pouquinho pela Resama, que é uma rede independente de pesquisadores de deslocamentos por questões ambientais, então a gente veio nessa opinião também. E aí a gente tem uma questão que a gente vem discutindo, e eu queria saber de vocês, como que está sendo a sinergia da construção do plano de defesa civil com o plano de adaptação e com a PNDU, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, porque às vezes parece que elas estão desconectadas, mas elas são muito juntas, né? Ou deveriam ser. E aí a gente queria saber um pouquinho desses desafios e se está rolando caminhar junto com isso tudo ou não. Vamos lá, várias questões. Vou tentar não me perder nas três. Vou começar por você, tá, Tatiana? Que é a que está mais fresca na minha memória. O que acontece? O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil está sendo desenvolvido pela SEDEC, pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A SEDEC está, sim, participando de todos os outros planos. Tá? Então, eu, como uma integrante da equipe técnica, não. A SEDEC, sim. Então, a nível federal, sim. Todos os planos estão sendo desenvolvidos e acompanhados por todo mundo. Então, mais uma vez, isso é um tema completamente transversal. A gente precisa realmente que todos os planos estejam conectados.
tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro realmente. Outro ponto, o que a gente tem hoje com as defesas civis? A defesa civil municipal, ela que toma conta, ela que gerencia o seu município. Uma vez que ela não dá conta da chuva ou do desastre que esteja acontecendo ali, a gente passa para o nível estadual. Então, ela pede auxílio e suporte para o Estado. Então, nesse momento, tem que ficar claro de quem é o papel. Mesma coisa, uma vez que ela pediu o suporte do Estado, o Estado vai ter os seus recursos próprios, vai ter a Defesa Civil Estadual, que pode ajudar. Se ainda assim o Estado não conseguir responder da forma adequada, o Estado pede ajuda ao nível federal. Então, na teoria, uma vez que um pediu ajuda para o outro, quem está responsável é o de mais alto nível. Mas, na prática, a gente entende que a coordenação acaba sendo das maiores dificuldades na resposta a um desastre. E por diversos fatores. Então, a gente tem, no caso do Rio Grande do Sul, a gente tem muitos municípios, então a gente tem várias defesas civis municipais, a gente tem a Defesa Civil Estadual e a gente tem a federal. E cada uma delas tem uma atividade diferente. Se a gente pegar por lei, por decreto, enfim, cada uma delas tem uma atribuição diferente. Então, o papel de cada uma delas na resposta ainda não está claro, ainda não está, a parte operacional não está clara. Então, por exemplo, a nível federal, a gente vai ter a liberação de recursos, por exemplo. Agora, quem vai efetivamente fazer uma obra, quem vai levar material para aquela região, quem vai cuidar de doações, quem vai fazer a gestão de doação. Então, a gestão de doação pode ser feita a nível estadual ou a nível municipal. E a gente consegue ter um banco de dados dessas doações, o município está dando conta de responder, de receber as doações. Hoje em dia a gente não tem esse cadastro de doadores, a gente não tem uma rede de voluntários, nem nada nesse sentido. Então, a coordenação, sem dúvida, é um dos principais fatores de complicação da nossa resposta hoje em dia. Mas, na teoria, a gente tem bem delimitado qual o papel de cada um deles. Acho que respondi. Você quer complementar? Eu acho que eu vou responder a questão dele, talvez entre um pouco na sua. E eu acho que é legal que tem os bombeiros aqui, porque eu acho que ele também tem uma visão do que a Defesa Civil faz, né? Eu acho que, enfim, tem essa questão que eu completaria a sua fala no sentido de que não só entre as defesas civis em nível de governo, mas entre os corpos de bombeiros, entre a guarda municipal, enfim, qual que é a atuação de cada um em cada uma dessas fases do desastre, né? Acho que isso é uma grande complexidade do que a gente tem hoje posto. Acho que talvez os protocolos de atuação, algo nesse sentido, que ainda é algo muito em desenvolvimento nas cidades, né? Em relação à pergunta dele, da atuação da Defesa Civil no contexto de prevenção, o que a gente teria, né? Falando na teoria, não necessariamente na prática, mas seria, então, o mapeamento das pessoas na área de risco, o levantamento das rotas, né? Os locais de abrigo onde essas pessoas poderiam ficar. A gente tem também uma estrutura que, na prática, ela não existe muito bem, mas são os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, os NUPDECs, onde a comunidade faria parte dessa estruturação, né, da sua comunidade, etc. E eu incluiria a questão da educação para redução de riscos de desastres, que ainda é algo muito inicial, né? A gente tem uma rede de educação para redução de riscos de desastres que se iniciou no litoral norte de São Paulo, depois também dos desastres, né? Eles iniciaram essa rede. E trazendo um exemplo também do próprio SEMADEM Educação, que é a nível federal, eles têm um projeto que eu acho que é muito interessante, que chama Dados à Prova d'Água, que é um projeto que eles realizam em escolas, onde eles ensinam, né, os estudantes a construir um pluviômetro caseiro. É uma garrafa PET com pedrinhas onde você marca e eles deixam isso, ensinam o estudante a como analisar, né? E eles têm um caso emblemático que em Jaboatão dos Guararapes, que é a região metropolitana do Recife, onde em um dos bairros, né, onde tinha essa escola que estava fazendo, os estudantes, quando começou uma grande chuva, eles evacuaram seus vizinhos. 5 casas acabaram desmoronando naquela região, não teve nenhum óbito, e em outros bairros da cidade tiveram mais de 60 óbitos. Então, assim, exemplificar também como, né, no sentido da educação, ela é muito importante para a gente conseguir realmente prevenir e entender que tem muitas situações onde a prevenção é retirar a população daquele lugar, né? São problemas habitacionais, então, né, enfim, não tem muito como resolver se não for dessa forma. Mas a gente tem que entender toda a complexidade que envolve isso
E também partir para um lado que eu acho que está sendo cada vez mais desenvolvido, que é a convivência com o risco. Então, vivo numa área de risco, como vou conviver com esse risco, né? Então, onde eu saio, em que momento, a partir de qual sistema de alerta, para onde eu vou, nesse sentido. Uma colocação aqui, uma pergunta do Milton. Bom, antes de tudo, tem uma coisa que esses fatos todos me fizeram lembrar, que é a história do terremoto de Lisboa. No ano de 1755, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, a corte, os ricos, foram viajar, foram para as suas quintas, né? Mas os pobres ficaram em Lisboa. E Lisboa, naquela época, tinha ali do lado do Tejo, na beira do Tejo, mais de 100 igrejas, véspera de finados. As igrejas cheias, com velas acesas, todas as velas acesas, então teve um terremoto muito forte. E no modo contínuo do terremoto, veio um incêndio, por causa daquela cera que escorreu, e a cidade ficou em chamas. Para apagar o incêndio, veio o tsunami. Isso não é piada de português, né? Isso de fato ocorreu, e a visão era de uma total desolação. Depois do tsunami, vieram os saques. O rei Dom Carlos I, Dom José, que volta para Lisboa e sabe o que fazer, fica completamente paralisado, não sabe o que fazer. E pergunta para o seu corpo de ministros o que fazer. E aí aparece o Marquês de Pombal com uma frase extraordinária. Ele fala, olha, enterra-se os mortos e cuida-se dos vivos. Né? Básico, né? Mas era exatamente isso que tinha que fazer. E o Marquês de Pombal vira primeiro-ministro ali. E, naquele feitio português, o governo autoritário, claro, o que ele vai fazer é enforcar os caras que estão saqueando. Então, a visão é desoladora. Gente morta, soterrada, queimada, afogada e enforcada. Mas quem vai visitar Lisboa hoje, quem vai ali embaixo de Lisboa, para a Rua Augusta, né, para a Praça do Comércio, fica encantado com aquilo. Aquela parte de Lisboa é a primeira cidade planejada do mundo. Coisa que não fizeram no Brasil, enfim, né? mas ocorreu. O terremoto de Lisboa é sempre uma lembrança com relação a isso. E aí, é a história da liderança política. Houve ali, não estou dizendo que tem que enforcar ninguém, mas houve ali liderança política que toma para si o papel de coordenar. As instituições são importantes, são fundamentais. Aliás, por definição, o papel das instituições é coordenar, né, a ação social. Mas elas não dormem no chão, elas precisam, em algum momento, né, de pessoas que assumam a linha de frente, a linha de comando. Churchill, na Segunda Guerra Mundial, ia para os destroços de Londres bombardeada, ele ia, e era chamado de Willy por todo mundo. Willy está conosco, Willy sofre junto conosco. No Rio Grande do Sul, nesse caso, eu vi as autoridades do Rio Grande do Sul, no primeiro momento, paralisadas, completamente estarrecidas, em choque. E aí houve problemas de comunicação seríssimos. Tipo, falar, olha, nós recebemos os alertas, mas o Estado tem outras agendas também, e tal, que não precisasse. Por outro lado, vieram saques, e também uma modalidade nova de saques, que são as fake news, que atrapalharam profundamente o processo. Mas, veja, se o governo estadual ficou ali estarrecido, paralisado, uma parte do governo federal deu mais ênfase para as fake news do que para a ação. Quer dizer, fake news são de todas intoleráveis e tudo mais, mas nós podemos se transformar no centro da ação, né, da principal autoridade ali nesse processo. Ainda que estivesse fazendo outras coisas, mas no centro da comunicação com a nação, porque apareceu por muito mais um combate às fake news, porque abraçar uma ideia olhando para o futuro, o que fazer. Como eu sei que você tem uma experiência em governo e não foi em lugares prosaicos, é o INCRA, um momento de muito conflito, muita dificuldade, né? O Ministério da Justiça. E também, na iniciativa privada, controlando crises, administrando crises, eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão da liderança. Eu não quero politizar a história, não se trata disso. Não se trata disso, mas nesse momento a coordenação é fundamental, mas é importante que faça essa coordenação funcionar. Excelente o apanhado que você faz da situação, mostra bem todas as dificuldades, mas eu acho que um ponto importante, infelizmente,
tem sido a tônica, não só dessa calamidade, essa é a maior, mas de todas as outras. Há pouco tempo o Pantanal estava sob chamas, né? Seca na Amazônia. E a palavra que em todos esses casos parece nos acompanhar é a improvisação. Então, quase todas as ações que você descreve e que, de certa forma, têm nos conduzido nesses processos, primeiro, uma visão de que, olha, como é que foi acontecer isso conosco? Como é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Da onde veio isso? Quer dizer, um pouco demora para imaginar ou reconhecer que o flagelo é inevitável, veio antes, veio agora e virá no futuro, e a gente tem que estar preparado. E não estava preparado. E quando se fala em estar preparado, tudo que eu conheço pessoalmente, mas principalmente de literatura, é a enorme importância da liderança. E a liderança tomada no sentido mais amplo possível, quer dizer, uma liderança, vamos chamar assim, integrada, que envolve 3 aspectos importantes. Primeiro, eles têm a mesma importância. Eu vou começar por deixar um deles por último, mas poderia começar por ele. Primeiro é liderar o seu próprio time. Você tem capacidade de liderar o seu time. Então, o governador liderar o seu governo, o presidente liderar os seus ministros, o prefeito liderar seus secretários e todas as instituições sobre as quais ele tem capacidade de liderar. Essa é uma das funções importantes do líder e que tem que aparecer nesse momento. A segunda é liderar esse time frente à sociedade. Essa é extremamente importante, porque todos os demais, como a comunicação desses momentos é um desafio, esse líder é obrigado a comunicar em nome do grupo, do seu time, com o conjunto da sociedade. Para dizer o quê? Para que lado vamos? Está aqui o plano, e aí tudo aquilo que você falou, quais são as rotas de saída, quem faz o quê a cada hora, e assim por diante, e principalmente um aspecto muito importante, que ele é natural, mas ele é também desejado, que é relaxar a hierarquia. Pode parecer uma contradição, mas não é. Ou seja, se precisar entrar em contato com um nível diferente daquele que se espera que você possa entrar, por exemplo, o governador, ao invés de ligar para o presidente, ligar direto para o ministro. É uma quebra de nível hierárquico. Não se espera que ele faça isso, mas ele tem que fazer. Na crise, ele tem que fazer. Tem que ligar para o chefe do departamento, ele vai ligar. Porque nesse momento é natural, em primeiro lugar, e segundo, não é indesejável que esse momento, essa quebra de hierarquia aconteça. Depois eu até posso falar disso, porque esse é um dos problemas que você vai ter no pós-crise, que é recuperar esses níveis hierárquicos e mantê-los ativos para que as coisas funcionem em condições normais de temperatura e pressão. E o terceiro nível de liderança, que é muito importante, você se referiu a ele, é liderar a si mesmo. É a liderança pessoal, individual. São pessoas que estão igualmente em pânico com os outros, mas que ele vai ter que se controlar. Então, a criação de um espaço de, vamos dizer, não é bem garantia, mas de tranquilidade psicológica para poder, em algum momento, se acalmar e retomar a luta é fundamental. É fundamental. Tem um livro que trata de Churchill, que é um filme, que é A Noite Mais... Como é que é? A Noite Mais Escura. Noite Mais Escura, isso aparece claramente. Né? Quando ele ia para casa, que até o rei vai visitá-lo, porque tinha que decidir se o que fazia. Ataco ou faço um acordo? Ou me entrego? Ataco ou me entrego? Então, esse momento é preciso liderar a si próprio e não entrar em pânico. Eu acho que nós vimos de tudo isso nessa crise. De tudo. Infelizmente. Nós vimos grande dificuldade da exposição das lideranças em todos esses aspectos. Quer dizer, quando um líder diz, olha, a gente não deu bola nos avisos, temos outra agenda, rigorosamente falando, dá para compreender. Não dá para compreender que ele tenha dito isso nesse momento. Né? Esse é o problema. Mas esse é o problema de liderança. Qualquer um de nós podia dizer, não, é fato. O cara tem enorme agenda, está com uma pressão danada. Eu pedindo para ele fazer um investimento, ele não quer fazer, ele está focado nisso aí. E alguém diz para ele assim, olha, vai chover como nunca choveu na história. Eu disse, tá bom, depois a gente vê. É compreensível.
mas não é aceitável. Então, esse conjunto do aspecto da liderança é algo que a gente precisa discutir mais profundamente dentro de todos os planos que podem, devem e precisam ser feitos, porque a execução desse plano, o tirar do papel desses planos, é também um desafio em si. O melhor plano do mundo, o Ricardo Paes de Barros, que é professor da casa e um grande professor, o PB tem dito que o Brasil é muito bom de plano, muito bom. Nós fazemos excelentes planos, nós temos dificuldade em implementar. Planos a gente faz, é incrível isso, né? Mas, de fato, essa é uma dificuldade que a gente tem. E eu acho que ela apareceu em termos de liderança, que é o que interessa na discussão política várias vezes, né? A perda do foco, a inexistência de uma linha que você pudesse dizer para a sociedade, para conduzir. E eu encerro dizendo duas coisas que aparecem na crise e duram um pouco, que se você não aproveita, elas vão se perder. Primeiro, num primeiro momento, uma grande unidade da sociedade em torno da crise e vamos chamar assim, da disposição de estar no caminho das soluções que foram pedidas. Ou seja, isso nós vimos de maneira comovente, né? As pessoas se envolveram e tal. Mas isso dura pouco, não dura muito. Essa é uma das maneiras que você tem para ajudar a enfrentar o mal feito, os saques, que são também inevitáveis e aparecem em todas essas calamidades. E a segunda coisa é uma disposição da iniciativa privada, do setor mais rico da sociedade, de fazer filantropia. O Brasil não tem essa experiência. Nós não somos um país de filantropia. Não é que não tenha, tem, mas não é um país estimulado para isso. Nesse momento, é. E também dura pouco. Se você não coordena essas ações do envolvimento da sociedade e de encontrar os setores que estão dispostos a fazer doações e coordená-los através de informações, de dados, quem são, quem doa, para o que fazer em cada uma dessas doações, a gente fica vendo isso que a gente viu. Quer dizer, todo mundo doou, eu acredito que não há quem não tenha doado dentro dos seus limites o que for possível, mas ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, ninguém sabe o que as pessoas estão fazendo, cada um de nós escolheu para quem doar e acredita que doou bem, tomara que tenha sido mesmo, mas não tem, né, um track de para onde foi isso, como é que foi isso, de modo, inclusive, que a gente possa usar quando amanhã acontecer alguma outra coisa em outro lugar, a gente dizer, cadê o playbook? Como é que a gente atua? O que eu pego? O que eu faço no primeiro dia com os bombeiros? O que eu ligo para eles e digo para fazer? Né? Não tem. Vamos sair dessa de novo sem um playbook do que foi feito. Eu acho que essa, por exemplo, devia ser uma tarefa das universidades do Rio Grande do Sul. Acho que elas deviam assumir para si esse compromisso de entregar isso, de entender o que foi feito e ajudar a se integrar nos outros setores, mas fazer isso. Não acho que estejam fazendo, não. Posso complementar? Pois não. Posso? Eu acho que essa sua fala final, e também uma que a Isabela trouxe no começo, eu acho importante trazer também. Quando a gente está desenvolvendo um plano nacional, pensa no Brasil, a gente tem, assim, nesse momento, desastres acontecendo. Então, você falou, a gente está com seca, a gente já teve queimada, a gente tem enchente, a gente tem fortes chuvas, deslizamento. Então, quando a gente faz um plano nacional, a gente está tendo que ter um olhar para diferentes tipos de desastre. Isso faz com que a gente não consiga ser específico a ponto de fazer o mapeamento que todo mundo está mencionando, a rota de fuga que todo mundo está mencionando. Então, o plano nacional, ele não consegue chegar nessa particularidade. O que o plano nacional faz? Ele vai trazer diretrizes de como, a nível federal, o sistema tem que se comportar e trazer diretrizes para como os estados e municípios têm que se comportar. E aí vem uma segunda parte do problema, porque com os dados que a Isabela trouxe, se a gente tem municípios e estados tão pouco capacitados, como que a gente vai desenvolver planos estaduais e municipais efetivos e nesse nível de saber, de ter mapeado todas as áreas de risco, quem são as populações vulneráveis, se a gente está falando de idosos, crianças, cadeirantes, enfim, tudo que pode trazer mais complexidade para uma evacuação dessa região. Então, assim, se a gente pega um município que tem uma pessoa na Defesa Civil,
e que nem se trabalha só com isso, como vai ser feito esse plano municipal? E aqui fica um pouco essa mensagem do tamanho da complexidade do problema que a gente está lidando. Então, a gente está agora fazendo um plano nacional que vai dar diretrizes para estados e municípios. Acredito que muitos estados têm plena capacidade de desenvolver os seus. Quando chega a nível municipal, fica cada vez mais complicado e com menos recurso. Então, assim, foi o que você mencionou. A gente tem municípios que não têm carro, que não têm computador para realizar as funções. Então, enfim, só trazendo mais esse adendo do tamanho e da complexidade do problema que a gente está realmente lidando. Eu posso começar? Eu ia falar exatamente que eu acho que o que isso aponta, né, é a complexidade do assunto, e aí, fazendo para além da questão da defesa civil, eu queria apontar que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mesmo cidades mais capacitadas, por exemplo, Canoas, que tinham, né, um plano de redução de risco de dados, tinham um mapeamento de risco, eles subestimaram, né, o que poderia ser aquele evento climático. Então, assim, e aí volto na questão, né, de ser uma probabilidade. Por que eu vou fazer isso agora? Porque uma probabilidade pode ser que nunca aconteça. Então, por que eu vou mapear o risco dessa área que pode acontecer uma desvalorização imobiliária e isso aqui ser um problema para mim? É uma probabilidade, pode ser que isso nunca aconteça. E aí, quando acontece, e também dessa forma, né, de como as coisas estão acontecendo mais rápido, com mais força, esses eventos climáticos, com menos frequência, né, porque a situação de 1981 em Porto Alegre aconteceu, não foi a primeira vez, ok, mas temos aí, vamos dizer, 80 anos, né, para isso acontecer. E se isso acontecer de novo em 5 anos? Né, a gente está vendo aí uma redução desse tempo, né, desses eventos climáticos extremos acontecendo. Então, enfim, eu acho que tem toda essa complexidade de como tornar isso uma pauta política que seja, vamos dizer, constante, né, como prioritária. E enfim, só para trazer também um pouco de passos, né, que eu vejo em algumas cidades, a gente tem em Fortaleza, que desenvolveu um índice de vulnerabilidade climática super interessante na cidade, onde eles estão também buscando trazer todas as políticas públicas que eles fazem com base nesse índice de vulnerabilidade climática. No sentido de Fortaleza, a gente está falando mais de aumento do nível do mar, mais de ilha de calor, enfim, essas outras consequências das mudanças climáticas, mas trazendo a questão da vulnerabilidade como um ponto de partida, né, de vulnerabilidade climática, posso colocar, como um ponto de partida de todas as políticas públicas né, que são desenvolvidas na cidade. Eu acho que esse é um começo. Antes de passar para você, Milton, a Isabela, me ocorrem duas questões aqui que são fundamentais. Primeiro, a gente está falando de municípios, Estado e União, mas há um indivíduo. Educação, a livre vida, o maltrato do meio ambiente, o desleixo, né? Isso precisa ser trabalhado, né? A ação individual, ela pode não parecer grande coisa, mas ela colocada em perspectiva coletiva, ela anuncia um grande desastre. Me parece que isso é um grande problema do país, não só do Rio Grande do Sul, do mundo. Agora, tem uma outra questão que também a fala da Isabela me citou, que é o seguinte: a gente sempre pensou em qual seria o grande projeto estruturante do Brasil, né? Sabe? Então, a educação, a educação, o estudo, todo o resto. Será que um projeto de prevenção de desastres, de acidentes, onde vai ser necessária a educação, vai ser necessário, será que poderia ser esse nosso processo estruturante? Não sei se eleitoralmente ele faria sentido, mas, cara, nós estamos discutindo aqui a vida, o risco, o perigo. Mas nós não fazemos isso com segurança pública. Né? Esse é um ótimo desafio, começar por aí. Eu acho que nós temos uma boa chance de ver se faz sentido esse desafio que você está colocando, acompanhando as eleições agora desse ano no Rio Grande do Sul, e ver que tipo de propostas serão as vencedoras. Se alguém puder estudar que tipo de proposta, se alguns candidatos, se esse partido, né, se algumas candidaturas vão colocar as questões de prevenção a catástrofes ou flagelos. Eu gosto do termo do Camus porque me parece ser mais genérico. Se a prevenção de flagelos faz parte da proposta desse ou daquele candidato, e se fizer, ela será ou não vitoriosa. Porque essa me parece, e lá, né? não em outro lugar, lá. Depois pode fazer até um grupo de controle
e acompanhar um outro estado qualquer que não tenha sofrido nada e ver se as candidaturas também colocaram. É um desafio para pesquisadores aqui do CGPP, alguém tomar isso em mãos, porque isso é interessante da gente ver se quem sofreu esse tipo de calamidade vai cobrar agora. E esse é um desafio, e eu somo o que eu queria falar, que você, quando fez a apresentação inicial, falou da Boate Kiss, que é da minha cidade, e que não tem comparação com o número de mortos, e muito menos da repercussão, porque numa cidade só, mais do que o dobro de mortos do que em todo a calamidade das enchentes agora. Então, vocês imaginam, e num público muito, muito homogêneo, que eram estudantes universitários. Então, estudantes universitários foi o público atingido pela calamidade. E olha que interessante, ali era uma coisa muito específica, muito fácil de identificar os atores daquele evento, todos. E esse processo longamente foi conduzido, publicamente conduzido, todos nós podemos acompanhar, inclusive o julgamento, que foi a júri popular, e não tem nenhuma autoridade pública indiciada, nenhuma. Nem do município, nem do Estado, nem da União, nem os bombeiros, porque no caso específico era responsabilidade de dar os documentos. Um dos documentos, o documento de incêndio, era dos bombeiros, e tinha o documento. Então, foi dado o documento não estava desatualizado, etc. Mas nenhuma autoridade pública foi indiciada. A leitura disso, eu não estou querendo achar culpados nem nada, porque não é isso, mas eu só quero dizer assim, ao final das contas, o nosso sistema jurídico, que tem o Ministério Público, que tem advogados na defesa e que tem, afinal, um júri que julgo foi anulado até o julgamento, vai começar de novo, não identificou nenhuma responsabilidade pública. Nenhuma. Sequer indiciados. Podiam ter sido indiciados e apresentados no processo, não, cumpridos todas as condições que tinham que ser feitas. E apesar de termos cumprido todas as condições, mesmo assim pegou fogo, porque ninguém precisava fiscalizar se podia usar fogos de artifício dentro de uma boate, se o teto era ou não inflamável. Afinal, isso não cabia ao setor público. Podia até chegar a essa conclusão, mas não teve sequer isso. Então, esse desafio de que o setor público tenha a responsabilidade de enfrentar, não depois, mas enfrentar, através de planos adequados, problemas como esse, está posto. Você deu 2 exemplos em 2 lugares iguais, onde acontece e não temos resposta. E talvez possamos estudar se agora a sociedade abrir o olho e, de certa forma, vai exigir dos seus líderes, dos seus dirigentes, que tenham um olho, né, uma visão sobre essas possibilidades que virão. 3 perguntas e vocês, sinteticamente, tentam responder. Como resolve isso? 1 minuto para responder. Mas isso é fácil. Obrigado. Sou Marcelo. Vocês falaram de vários pontos que parecem perfeitos, super acertados, aprendi um monte. Queria chamar a atenção para outros 2 e, enfim, ouvir um pouco o comentário a respeito deles. Primeiro, eu acho que a questão, a gente mencionou brevemente aqui a questão da profissionalização, mas discutimos muito em relação à coordenação dos esforços. Tá? Agora, a profissionalização, ela é não só, enfim, importante nesse momento, mas é entender aonde e como cabe o corpo de profissionais responsável por atuar nessa prevenção e resposta a desastres. Né? Então, vou fazer um pouco de propaganda aqui da minha orientada, que está fazendo um trabalho muito bom a respeito disso, né, Isabela? Ela apresentou aqui os dados do Rio Grande do Sul, né, como baixo, surpreendentemente baixo, o número de municípios que têm defesa civil. E a pesquisa dela mostra que nos municípios que tiveram ocorrência de desastres e que tiveram, a gente fez diferentes, né, ela está trabalhando em diferentes especificações, mas nos que tiveram desastres, a diferença entre aqueles que tiveram óbitos e não, simplificando muito o trabalho da Isabela aqui, é que os que conseguiram evitar óbitos têm defesa civil, têm sistema de alertas, não tem o que se espera. É óbvio, né? Assim, é intuitivo, mas ainda assim muitos municípios não têm. Mas para além de ter defesa civil, né, aonde tem que estar essa organização? Acho que
é um nível de complexidade a mais que é importante. Assim. Aqui na cidade de São Paulo, a Defesa Civil é ligada à Secretaria de Segurança Urbana, né, da Prefeitura. Um desafio semelhante é vivenciado pelos colegas dos bombeiros aqui do estado de São Paulo. Né? Até, na sequência, eu fico muito feliz se você puder comentar também. Nos diferentes modelos de bombeiros que existem no Brasil, aqui, eles são ligados à Polícia Militar. Né? Então, não tem um corpo próprio de pessoas, ainda que vocacionadas para trabalhar no Corpo de Bombeiros, que possam desenvolver sua carreira inteira nessa organização. O que traz uma série de desafios, porque sempre, enfim, vão estar um pouco disputando recursos, disputando prioridades. Enfim, acho que esse é um nível de complexidade que a gente tem que colocar nas questões de profissionalização. E um outro ponto que vocês também mencionaram, mas eu queria destacar, Isabela mencionou também esse caso do CEMADEI, que eu não conhecia, de um programa de educação que propiciou que um determinado desastre fosse evitado a partir dos ensinamentos desde uma criança. Eu acho que a gente valoriza pouco os casos de sucesso. Aqui a gente tem histórias heróicas, né? E que são importantes. A gente precisa também dar visibilidade para isso. A gente precisa, enfim, debater e criticar os casos de tragédias, enfim. Mas quando a gente tem casos de desastres que são evitados, que são prevenidos, que são minimizados, a gente precisa saber valorizar e aplaudir, né? Por exemplo, esse caso de Fortaleza não conhecia. Ouvi recentemente uma análise positiva sobre a resposta de Recife, depois também de um recente tragédias que aconteceram lá. Há alguns anos, teve um caso, não sei se alguém aqui se lembra, de uma servidora da Defesa Civil, se não me engano, de Ouro Preto, que viu um indício de algum deslizamento de uns casarões ali em Ouro Preto, evacuou sozinha, fechou a rua, evacuou. Eu fiquei tão impressionado com essa história, eu estava aqui no CGPP, que eu fui stalkear essa mulher. E eu achei ela no Facebook e falei, vem estudar no ISPER, eu te dou bolsa e tal. Ela não me respondeu, acho que ela nunca me respondeu, mas, pô, tem que trazer para cá, assim, tem que valorizar. Então, esses dois pontos, a gente valorizar as boas práticas e o espaço da profissionalização. Boa noite a todos. Primeiramente, aí, parabéns, né, discutir um tema tão importante em alto nível, né? Você trouxe essa curiosidade aí, nós somos todos aqui do Corpo de Bombeiros Militares de São Paulo. Meu nome é Carlos. Gostaria de iniciar o comentário, né, passando um panorama, né? Na Constituição Federal, nós temos 2 vezes citadas a palavra defesa civil. A primeira, que dá exclusividade à União por legislar, e a segunda, que atribui a execução de atividades de defesa civil aos corpos de bombeiros militares. Nós temos outras legislações que definem aí, né, que é o desastre. Nós temos uma tabela de desastres, que é o COBRAD. O COBRAD vai mostrar os nossos desastres aí, diversos, tecnológicos, naturais, e muitos deles são ligados aí às nossas atividades. Outras legislações infra colocam várias atribuições aos corpos de bombeiros, inclusive por todas as fases, e interlocução com órgãos federais e municipais. Ao longo do tempo, nós acumulamos muita experiência aí na resposta, né? Nos últimos incidentes aí, estivemos presentes em todos. Desde 2000, nosso Corpo de Bombeiros de São Paulo atende em outros estados, em todas as catástrofes. Estivemos aí em Santa Catarina, no sul da Bahia, Rio de Janeiro, estivemos em Brumadinho, Bacabal, Branquinha. Então, é uma série de incidentes aí e até na Turquia. Então, a gente esteve na Turquia aí durante 17 dias, atendemos lá o terremoto com essa experiência. Posso dizer que a gente tem uma capacidade de resposta rápida, de mobilização rápida, né? Existem legislações que tratam já da liderança, né, que foi citada, tão importante, né? Então, ela coloca que o comandante da emergência é o militar do Corpo de Bombeiros, né, de maior graduação, no local da ocorrência. Isso é muito importante porque evita muito conflito, né, de autoridade, né? Então, toda essa organização que a gente tem, né, respondendo, né, em todos os estados o bombeiro ele é independente, em São Paulo ainda é ligado à Polícia Militar, né? Há estudos aí para um desmembramento. Isso com certeza fará crescer aí as 2 corporações, focada cada uma na sua missão importante. E com essa introdução, né, a gente fica à disposição para qualquer outra pergunta, né, eu gostaria de fazer, a gente veio aqui para aprender, né, para olhar outros pontos de vista, né. Então, com toda essa introdução, como que os senhores avaliam, né, os planos nacionais de defesa civil? Poucos citam a palavra bombeiro, mesmo sabendo que a gente pode dar uma resposta rápida, imediata e
Posso dizer que aqui em São Paulo, a gente dá resposta rápida e imediata e em 2 horas estamos com todo o posto de comando, toda a infraestrutura para atender qualquer desastre. Precisamos melhorar? Muito. Nesta área que lida com vidas, a gente tem que melhorar cada detalhe de salvar um pouquinho mais de gente. A gente aproveita a oportunidade de salvar, né? Então a pergunta é, né, com essa introdução, por que será que o bombeiro é pouco citado na legislação, né, federal, nos planos, né, dos Corpos de Bombeiros Militares? E como os senhores acreditam que políticas públicas possam também englobar a nossa corporação, reforçando e nos colocando missões especiais também, né, nessa parte, né, contando conosco, né? Parar de executar essas missões jamais, né? A gente trabalha 24/7, né, todos os dias, né? Mas assim, ó, como incluir o Corpo de Bombeiros nas políticas públicas, fazer esse direcionamento, reforço de recursos e melhorar cada vez mais nosso preparo aí para o atendimento e mobilização. Meu nome é Ivan, eu sou egresso aqui da MPP também, e hoje eu trabalho no JPOL, e um debate que a gente tem feito é muito sobre responsabilização. Acho que eu estou falando um pouco da responsabilização do setor público, mas a gente está conversando muito sobre responsabilização dos super ricos. Quando a gente está falando da agenda de justiça climática, e a Bela citou aí a questão da desigualdade, a gente tem que pensar que os super ricos são os que mais emitem, os que menos são responsabilizados. Então, eu não sei se é um momento político da gente trazer isso para o debate e tudo mais, ainda mais a gente vendo isso aqui no Brasil, mas eu acredito que os super ricos estão sendo pouco responsabilizados e aí quem paga a conta é quem menos pode, né? Então, você vê os vulneráveis sendo mais afetados pela questão climática, quando os super ricos, acho que até na própria questão de Porto Alegre, as pessoas estavam nos seus prédios mais altos, elas estavam menos expostas ao risco. Assim, isso acontece o tempo todo. E pouco se fala. E aí eu queria ouvir vocês. Faz sentido, não faz sentido? O que pode ser feito? Assim, eu vi agora uma proposta de taxação de super ricos até da própria Esther do Flor, que é a nossa presidente do JPOL, ela está encabeçando isso agora junto com o presidente Lula, porque ele está na presidência do G20, mas é pouco falado ainda. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Uma coisa que sempre me ocorreu foi o seguinte: imagine que a inteligência norte-americana, no dia 8 de setembro de 2001, tivesse descoberto os planos da Al-Qaeda e tivesse interceptado nos aeroportos. E não tivesse ocorrido o 11 de setembro. Ninguém falaria sobre isso. Seria um não fato. Infelizmente, a prevenção ela é importantíssima, mas não tem charme. Prevenção, infelizmente, não fica para a história. É uma coisa estranha. Só para pegar o teu raciocínio. Vocês. Tá bom. Primeira coisa, o comentário que você fez, concordo plenamente. Eu acho que, assim, em questões eleitorais, prevenção não é um ponto visto. Então, se alguém fez prevenção, se aquele desastre não aconteceu, ninguém fica sabendo que isso aconteceu. Então, ninguém efetivamente se empenha naquilo e coloca isso como pauta para uma eleição. Além disso, por causa da questão financeira. Então, todo mundo no dia a dia quer ver o quê? Segurança, educação, hospitais funcionando. Então, quando tem um desastre, tem se tornado cada vez mais frequente, mas foge da rotina, foge do dia a dia. Então, todo mundo acaba colocando dinheiro aonde? Educação, saúde, dividindo o recurso que tem entre essas áreas inicialmente de maior importância para a rotina, né, para o dia a dia. Então, realmente a prevenção, ela não tem esse apelo. A gente não consegue ver isso em questões de eleições, nada nesse sentido. Outro ponto que eu ia falar é com relação à formalização da carreira. Nos debates todos que eu tenho participado, isso é algo muito presente. A gente precisa formalizar melhor quem são essas pessoas. A gente precisa ter, por exemplo, uma definição de corpo mínimo de uma defesa civil municipal estadual. A gente precisa de um engenheiro, de um geólogo. Quem a gente precisa ter nesse corpo? Mais uma vez, eu volto aqui a falar, o caminho que a gente tem pela frente é muito longo. A gente tem muita coisa a trabalhar ainda e muita coisa a ser melhorada para um país que é tão diverso. Então, assim, é realmente muito difícil você olhar para uma realidade de seca e olhar para uma realidade de enchente e tratar da mesma forma. Não tem como tratar da mesma forma. Tem muitas especificidades e a gente precisa
de defesa civis empenhadas naquilo. Então, a profissionalização da carreira de proteção e defesa civil é muito importante. E educação, assim, bom, todos aqui, eu acredito, né? Todo mundo aqui pesquisador, todo mundo acadêmico, eu acho que a educação é um caminho que precisa ser trilhado, mas é muito difícil implementar qualquer ação de prevenção, mitigação, preparação em escolas. Então, quando a gente fala de Ministério da Educação, tem sido um dos debates mais complicados que a gente tem com relação a gente precisa efetivamente, de aulas sobre isso, de cursos sobre isso, a gente precisa, o que a gente fala é da cultura de prevenção, a gente precisa que essa cultura esteja em todo mundo. Bom, enfim, já falei muito, meus minutos já passaram, mas só respondendo ao último ponto, eu acho extremamente importante, tá? O que você falou dos ricos, eu concordo com você, eu não sei se é o momento da gente falar isso, porque eu acho que é o momento da gente falar de tudo, mas a gente não é escutado sobre tudo. Então, assim, cada desastre que acontece, vem à tona todo esse tópico, todo esse debate. E aí abre uma oportunidade, abre a agenda de proteção e defesa civil para a gente tentar lidar. E aí, mais uma vez, um mês depois, um ano depois que seja, todo mundo esquece, chegam as eleições e ninguém está olhando para isso. Então, assim, eu acho que sim, que tudo tem que ser falado, que tudo importa nesse sentido, mas a absorção desse conhecimento, a absorção disso para realmente a gente ter uma mudança, está difícil. Bom, e ali para o lado do que o Carlos trouxe, da questão dos bombeiros, na minha pesquisa, né, que eu olho a importância das instituições na prevenção de óbitos, né, decorrentes de desastres, de deslizamento especificamente, que é o que eu olho. E aí, quando eu fui, vamos dizer, mergulhar na literatura, é muito pouco, né? Onde estão os bombeiros? E aí, quando a gente vai ver na prática, conversando e tudo mais, eles estão ali. Na hora que o desastre acontece, eles estão na resposta. Mas na hora do planejamento, dos planos que falamos, da coordenação, onde eles estão, né? Enfim, eu acho que realmente falta essa coordenação institucional. Aqui eu estou dizendo a nível municipal, porque realmente onde eu estudo, onde eu atuo, então eu acho que falta realmente essa organização, e acrescentaria também a Guarda Municipal nessa função, né, qual que é a função dela na hora que acontece, também antes. Concordo, assim, acho que temos que melhorar essa discussão a nível de o que é, né, o grupo, o comitê de defesa, o comitê de prevenção e resposta a desastres dentro de um município. Entra nessa questão. Sobre a questão, acho que entra a questão também da profissionalização, né? Enfim, quem são essas pessoas, o que elas vão fazer e quem são os responsáveis que vão estar lidando com isso na seriedade necessária, né? Não tendo uma pessoa que é coordenadora e faz outra função ali ao mesmo tempo. Sobre a pergunta do Ivan, é uma reflexão que é preciso e é necessária, e aí também trazendo a nível municipal, o que eu vejo muito principiante ainda, mas que acho que é um começo, né, nesse sentido, por exemplo, a gente tem várias cidades, né, onde se passa um rio, e esse rio, enfim, ele passa por áreas periféricas, e quando ele chega no centro, a gente chega em bairros mais ricos, e ele, enfim, né, desaba em algum lugar, no mar, enfim, em algum lugar. E aí, a questão é como fazer com que essas pessoas que estão nesse mesmo rio, nesse mesmo leito do rio, possam estar, vamos dizer, pagando de alguma maneira, né? Não vou trazer especificidade, porque ainda são discussões muito iniciantes, pagando para que, né, ajudando a que esse rio esteja preservado, a que esse rio tenha um leito preservado para que quando tenha uma chuva muito grande não inunde, não alague, enfim, que esse rio tenha, que a comunidade em volta tenha saneamento básico para o rio não ser poluído, que, enfim, todas essas discussões que eu acho que são muito iniciantes, mas a gente precisa começar a ter para entender, talvez a um nível mais local, como que a gente pode trazer isso para a realidade. Para responder rapidamente, eu entendo, sim, que essa profissionalização ela é um estágio que só vai ocorrer quando nós tivermos consciência da importância de envolver todos os atores da sociedade, incluindo a sociedade civil, nos processos de enfrentamento de questões que não precisa ser muito genial para dizer que elas vão ocorrer. Então, sim, eu acho absolutamente necessário que isso aconteça. E dentro disso, e aí indo para a questão do que o Carlos coloca, claramente, uma dessas instituições
são os corpos de bombeiro, porque essa é a instituição responsável na nossa normativa, na nossa legislação, desde a Constituição, para fazer parte desses projetos. E eu imagino que isso deva acontecer no nível municipal e também, aonde muitas vezes está no Estado, outras é no município. Tem estados como Santa Catarina, por exemplo, que é uma ONG, né? Os bombeiros em Santa Catarina não são parte do Estado, são parte de entidades privadas, criadas de interesse público, mas financiados pelo interesse privado em várias cidades de Santa Catarina. Por exemplo, imagino que talvez tenha modelos desse tipo em outros lugares também. Mas isso precisa fazer parte. Você tem toda a razão de reclamar, porque não há nenhum... Agora mesmo no Rio Grande do Sul, uma coisa que ficou muito simbólica, o cavalo, foram vocês aqui de São Paulo, que estavam lá ajudando a resgatar o que foi uma coisa muito simbólica, muito importante. E, por fim, para responder a questão da reforma tributária, e isso que você está falando de aumentar imposto, a reforma tributária. É o momento de discutir, é agora, porque nós estamos discutindo isso. Não vamos discutir isso depois, vamos discutir agora. Então, a primeira parte da reforma tributária foi enviada ao Congresso, essa discussão está em curso, e estamos esperando a segunda parte, que vai tratar dos impostos sobre pessoas físicas, que é a parte da renda. Essa parte da renda é onde esse assunto tem que se colocar. Você tem toda a razão. Aí é uma questão de opinião. Eu acho que o maior problema do Brasil é a desigualdade social. Para mim, o problema é raiz. A partir desse, todos os outros problemas acontecem. Um país que tem essa desigualdade social é um país que não tem saneamento básico para a maioria da população, é um país que tem dificuldade de alimentação e assim por diante, porque está tudo nessas questões que estão envolvidas. Então, você tem razão. Acho que esse é o momento. Com isso, também, acho que enfrentamos as três questões que foram colocadas e encerramos, e agradeço a oportunidade. Em primeiro lugar, pessoal, tem um QR Code na tela, para puderem acessar e avaliar esse encontro, para que a gente possa aprimorar. Em segundo lugar, o ISP é uma casa, um local aberto à discussão da realidade da sociedade. Vou ultrapassar um pouco os sinais, mas para esse tema, se alguém quiser conversar, continuar conversando, a Luísa ainda não está aqui na nossa instituição, espero que venha, né? Mas acho que a Isabela é uma boa referência. Não é? A Isabela está discutindo isso, eu acho que a Isabela seria uma referência, Marcelo, se você me permitir entrar por esse campo, ela pode ser uma referência para quem quiser continuar discutindo isso, porque eu acho que, inclusive, ajuda muito ao trabalho dela. Né? Isabela, me desculpa aqui a folga, mas... Né? Então, agora, pessoal dos bombeiros, pessoas de outros setores, vocês podem estar interessadas, e o ISP está sempre aberto para discutir isso. É isso, nós temos uma programação de outros temas a discutir nos próximos meses. Discutiremos sistema político, discutiremos o Estado brasileiro e espero não discutir catástrofes novamente, embora pareça que seja inevitável, mas pelo menos não seja tão rápido assim, né? Dê tempo de alguma prevenção. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Muito interessante, muito legal ter o pessoal do Corpo de Bombeiros, mas não só, né? Todos os demais. E voltem sempre. Muito obrigado.